Nosso tema então é guias de onda, né? Por guias de onda a gente entende um condutor oco, né? E a gente quer estudar a propagação de ondas ali dentro. Tem vários fenômenos físicos interessantes que surgem a partir daí, como a seleção de modos que são permitidos nessas circunstâncias. Para modelar o problema, nós vamos assumir três hipóteses, que são as seguintes. A primeira é que os condutores são perfeitos, as paredes, né, que formam esse material são formadas de condutores perfeitos. Com isso a gente vai anular os campos dentro do material e isso vai levar às nossas condições de contorno que vão ter que ser impostas nas superfícies. A segunda é que a seção transversal do guia de onda vai ser uniforme. Isso vai tornar mais fácil a aplicação das condições de contorno. E por último, eu vou assumir que o eixo desse guia de onda coincide com o eixo Z. Isso tem uma implicação importante que a gente já usa agora. Isso significa que para a coordenada Z eu não tenho superfícies limitando a propagação, né? Algo assim, né? Tem um guia de onda e as paredes estão aqui representadas com essa seção transversal cilíndrica. E aqui eu estou pondo o eixo Z. Então em Z eu tenho uma onda livre, né? Então a solução da equação de onda livre, que vai ser uma onda plana E elevado a RKZ menos I ômega T, né? Que a gente vai assumir então essa forma. Logo, eu posso escrever os campos genericamente como um campo, um E0 que vai depender de x e y de uma forma que eu ainda não conheço. Eu tenho que determinar. Só que eu já posso dizer que a dependência em z é um E elevado a IKZ e eu estou assumindo uma propagação com frequência ômega, por isso eu ponho esse E elevado a menos I ômega T. Da mesma forma, os campos, as componentes Bx, By, Bc, Bz podem ser agrupadas nesse vetor B com uma dependência em xy que eu ainda tenho de determinar, mas com uma forma de onda plana em z com frequência ômega. Tá? Então eu tenho que fazer isso, lembrando que aqui eu tenho componentes x, y e z. E aqui eu tenho componentes x, y e z. Essas componentes, então, dependem cada uma das variáveis x, y e z. Só que a dependência em z eu já conheço. É um E elevado a IKZ. Bom, então as condições de contorno que eu vou ter que impor, eu vou comentá-las agora e depois eu vou voltar no final da aula a falar sobre elas. Né? Então, lembra que a gente está usando condutores perfeitos, né? E dentro do condutor eu tenho os campos nulos, então isso vai significar que dentro do material, né, que eu estou falando, na parede do material, dentro da parede dele. Então nessa parede eu vou ter E igual a zero, B igual a zero, né, porque os condutores são perfeitos. Tá? Então dentro do material eu estou me referindo às paredes. Aqui dentro tem uma oscilação de campos que eu tenho que determinar, porque eu estabeleci uma onda eletromagnética ali dentro. Tá? Então é muito fácil ver as implicações disso. Eu primeiro lembro daquela condição de contorno que aparece devido à lei de Faraday, que fala que a componente tangencial do campo tem que ser contínua através da parede. Né? Isso, como eu tenho uma componente tangencial lá dentro igual a zero, porque o contorno é perfeito, na superfície eu tenho que impor isso também. Então eu vou ter um E paralelo, né, na superfície igual a zero. Tá? E de outra forma, eu tenho que, pela lei de Gauss do magnetismo, eu tenho uma continuidade da componente normal do campo B. E como o campo B tem uma componente normal nula lá dentro da parede, na superfície ele tem que ser zero também. Então essas são as condições de contorno. Aqui vem do fato então de que esse E paralelo ou tangencial é contínuo através da parede, e de um lado ele é zero, então do outro ele é zero. Aqui é porque a componente normal do campo é contínua através da parede, e porque ela é zero de um lado, ela tem que ser zero do outro. Então na superfície eu tenho que impor essas duas coisas. Bom, esse é o problema então definido. Agora, qual que é a ideia para resolvê-lo? A ideia vai ser a seguinte: eu vou usar as equações de Maxwell
para expressar as componentes EX, EY, BX e BY em termos das componentes EZ e BZ. E eu vou usar equações de onda com condições de contorno para EZ e BZ. Então, com as equações de onda e condições de contorno, eu vou achar EZ e BZ. Com as equações de Maxwell, eu vou obter as demais componentes em termos dessas duas. Tá? Então, eu vou fazer essa primeira parte agora, que é manipular as equações de Maxwell para formar um sistema de equações que vai me dar essas quatro componentes em termos apenas dessas duas. E depois eu vejo como lidar com essas duas. Tá? Então, as equações de Maxwell que nós vamos escrever é para ausência de fontes, porque agora eu estou dentro da parte oca ali do material. Então, eu vou estabelecer uma onda eletromagnética ali dentro. Então, eu tenho que ter essas equações valendo. Divergência de E é igual a zero, divergência de B é igual a zero, rotacional de E é menos dB dt, e rotacional de B vai ser 1 sobre C2 dE dt. Esse 1 sobre C2 vem do fato de que eu tenho um μ0, ε0 dE dt, e o μ0, ε0 eu escrevo como 1 sobre C2. Então é isso, eu vou escrever as componentes disso aqui, lembrando que eu posso já fazer as derivadas temporais e as derivadas espaciais em z que aparecem nas equações, porque eu conheço a dependência em t, E elevado a iωt, menos iωt, e eu conheço a dependência em z, que é E elevado a ikz. Logo, ao escrever essas componentes, eu vou usar sempre isso aqui. Olha. Derivada em z é a mesma coisa de multiplicar por ik. Derivada em t é a mesma coisa de multiplicar por menos iω. É o resultado de fazer essas duas operações na forma proposta para os campos E e B. Então, vou começar com a equação de Faraday e vou abrir em componentes. Então, só lembrando desses dois detalhes aqui. Então, isso é muito tranquilo. Para a componente Z, eu vou ter dy dx menos dx dy é igual a iômega bz, porque aqui eu tenho uma derivada no tempo e um sinal menos, então eu vou ficar com mais iômega bz. Então essa é a componente z, eu vou chamar isso de equação 1. Agora a componente x. Na componente x eu tenho um dz dy menos ddz. Esse ddz eu substituo por ik do EY. Então aqui vai ficar EY. E aqui eu vou ficar com iômega bx, porque eu estou na componente x. Essa é a equação 2. Por fim, a equação 3, eu tenho uma derivada em z do EX, por isso eu substituo por ikx, e aqui eu tenho uma derivada em x do EZ, e do lado de cá, então, um iômega by. Essa é a equação 3. Agora eu faço a mesma coisa para a lei de Ampère-Maxwell e obtenho mais 3 equações. Então, primeiro, para a componente z, eu vou ter a componente z do rotacional de B, que é dby dx menos ddy bx. E isso vai ser igual a menos iômega sobre C2 EZ. Lembra que eu tinha aqui, então, 1 sobre C2, né? dE dt. Então, isso vai virar menos iômega EZ C2 para a componente z, eu chamo isso de equação 4. Aí eu pego a componente x agora, tenho então um dBz dy menos a derivada em z, que é um ik do by, é igual a menos iômega sobre C2 x. Chamo isso aqui de equação 5. Por último, a equação 6, que eu tenho uma derivada em z que vira ik do bx menos um d dx do bz. E isso vai ser, então, menos iômega sobre C2 do EY. Chamo isso de equação 6. Então, esse é o meu conjunto, então, de 6 equações que eu posso manipular agora para tentar escrever os campos x, EY, bx e by em termos apenas de EZ e BZ. Como é que eu faço isso? Vou exemplificar para o caso do EX. Então, vou escrever como um cálculo de EX
em termos de EZ e BZ, né? Como é isso? Então vamos lá. Eu vou pegar da equação 5 e isolar o BY. Aí eu jogo esse BY na equação 3. Aí eu vou ter o EX em termos só de EZ e BZ. Então é simples assim. Então de 5 eu escrevo o meu BY, só isolá-lo aqui. O resultado é isso aqui, olha. 1 sobre K e ômega sobre C2 é X mais dBz dy. Tudo bem. Agora, daqui eu substituo em 3. Então, substituindo em 3, eu vou ter o seguinte, olha. IK é X. E aí já ponho o EX para um lado, vai aparecer um outro EX aqui, porque vem daqui, e depois eu coloco ele em evidência e isolo ele. A ideia é realmente só essa. É um I sobre K, ômega 2 sobre C2, é X, mais ômega sobre K, dBz dy, observa que é esse termo que vem daqui, mais um dEz dx. Já tem a estrutura que eu quero. Olha, se eu ponho um EX em evidência, eu tenho ele em função de EZ e BZ. Então é só fazer isso. Na hora de fazer, eu vou multiplicar tudo por IK para conseguir isolar isso melhor. E eu vou ter o seguinte resultado. O EX é igual a I dividido por ômega sobre C ao quadrado menos K2, que multiplica K dEz dx mais ômega dBz dy. Essa aqui eu vou chamar de equação 7. Agora eu procedo. Então, olha, é exatamente o que eu queria. É x em termos de EZ e BZ. Eu procedo de forma idêntica agora. De forma análoga. Eu vou pegar um par de equações, substituir uma componente na outra equação e isolar o EY. Depois eu isolo o BX, depois eu isolo o BY. Né? Então, procedendo analogamente, eu obtenho o que eu preciso, que são as componentes transversais, né, que eu vou chamar assim, x, y, dos campos E e B, em termos das componentes longitudinais, né, o EZ e o BZ. Então, vou escrever as equações aqui para ficar completo. Depois eles verifiquem que aquele sistema de fato leva a isso. Ômega sobre C ao quadrado menos K2, que multiplica K dEz dy menos ômega dBz dx. Essa é a equação 8. Aí, de forma análoga, eu obtenho o Bx e o By. Vou só escrever aqui. Essa é a equação 9. E por fim, a equação 10, que vai ser o campo BY. Bom, esse era o nosso objetivo parcial, né? Obter os campos transversais em termos dos campos longitudinais, as componentes transversais em termos das componentes longitudinais. Aí o problema passa a ser o seguinte: como que a gente determina EZ e BZ? Se eu tiver o EZ e BZ, eu tenho tudo, tenho todos os campos, com eles eu faço tudo. Então vem para a segunda parte, que é como obter EZ e BZ. Tá? Então a obtenção disso ela é bem direta também, porque eu posso construir a equação de onda para essas componentes e aí, com as condições de contorno, resolver essa equação de onda e tê-las. Tá? Então vamos montar, olha, da lei de Faraday, eu pego o rotacional dela, né, a forma usual de obter a equação de onda, né, é menos uma derivada temporal do rotacional do B. Só que o rotacional do B
é 1 sobre C2 dE dt. Está lá nas nossas equações de Marcos, né? E a derivada no tempo, eu lembro que eu posso substituir por 1 menos i ômega. Então a derivada segunda disso vai dar 1 menos ômega 2. Né? Logo eu posso ter uma equação, e aqui esse operador rotacional do rotacional é gradiente da divergência menos laplaciano. Então eu vou ter menos laplaciano, isso aqui é um menos ômega 2, então isso aqui vai ser ômega 2 sobre C2 vezes o próprio E. Então finalmente eu tenho uma equação que vai ser o laplaciano de E é igual a menos ômega 2 sobre C2E. Bom, eu pego a componente Z dessa equação, porque eu estou interessado em EZ. Qual que é a componente Z? Aqui eu tenho um laplaciano que envolve 3 derivadas segunda em x, em y e em z. Então eu coloco ele explicitamente, pegando só a componente z. Então eu tenho a derivada em x, segunda, derivada em y, segunda, mais a derivada em z, segunda do EZ também. Isso vai ter que ser igual a menos ômega 2 sobre C2, a componente z que me interessa. Então eu peguei essa equação, ó, especifiquei a componente z, né, e escrevi dessa forma. Agora observa que eu também posso fazer a derivada em z, porque eu sei que derivar em z significa multiplicar por ik. Então derivar duas vezes significa multiplicar por menos k2. Então eu escrevo isso e chego numa equação de onda que envolve a componente EZ, né, para ser resolvida para EZ, e que tem nela as derivadas segunda nas variáveis transversais, que são x e y. Vou escrever dessa forma. São esses dois operadores aqui. Eu tenho esse ômega 2 sobre C2, que eu coloco aqui. Eu tenho esse menos K2, né, que eu coloco aqui. Tudo isso agindo em EZ tem que ser igual a zero. Essa é a equação de onda para EZ. Analogamente, né, eu tenho, fazendo o mesmo processo, né, só que começando pela lei de Ampère, aplicando o rotacional, substituindo a lei de Faraday, eu tenho uma equação desse tipo para a componente BZ. Eu tenho uma equação de onda para B, eu pego a componente Z dela, falo que a derivada segunda no tempo é menos ômega 2, falo que a derivada segunda em Z é menos K2, e eu vou ter essa derivada segunda nas componentes, nas variáveis transversais, ômega 2 sobre C2 menos K2, dessa vez agindo em BZ é igual a zero. Tá? Então eu tenho as equações estabelecidas aí, são essas. E o que eu vou fazer agora? O que isso me diz? Né? A conclusão é que essas componentes EZ e BZ vêm de soluções das equações de onda, com condições de contorno que nós vamos discutir agora. Conhecendo essas componentes como soluções dessas equações, então, eu obtenho as demais, x, y, bx e by, resolvendo o meu sistema, que está escrito aqui nas equações de 7 a 10. Essa é a ideia. Agora vem uma parte importante, né? Como aplicar as condições de contorno. Né? Eu vou falar rapidamente aqui e a gente vai especificar um pouco mais na próxima aula e resolver alguns exemplos. Tá? Então, quais são as condições de contorno? Primeiro, vamos lembrar isso. Tentar transformar essas condições de contorno em condições de contorno para EZ e BZ. Então vamos lembrar, eu tinha uma componente tangencial que tinha de ser zero na superfície do campo E. Eu tinha uma componente normal do campo B que tinha de ser zero na superfície, e isso vinha das leis de Faraday e da lei de Gauss para o magnetismo, quando eu colocava ali a superfície, né, do condutor, e aí eu chegava e lembrava que o condutor era perfeito, então um dos lados era zero, então na superfície tinha de ser zero também. Essa era a situação. Ora, então eu vejo o seguinte, como o meu guia de onda é construído com um eixo coincidente com o eixo Z, uma componente tangencial aqui é sempre o EZ. Então, uma condição de contorno que eu tenho que impor sempre é que o EZ na superfície tem que ser igual a zero. Disso aqui eu não escapo. A gente vai ver, vou mostrar como um exercício depois, que dizer que o B perpendicular S tem que ser, na superfície tem que ser zero,
é equivalente a eu escrever que o gradiente de Bezier projetado na normal superfície tem que ser zero. Tá, então vou deixar essa equação aqui só como um exercício para a gente fazer depois, mas vou assumi-la aqui só para a gente não perder o raciocínio. No próximo vídeo a gente volta a discutir por que isso implica isso. Mas o que eu quero é aquela situação de condutores perfeitos e essa escolha de eixo do guia coincidente com o eixo Z, seção reta uniforme, me leva a essas condições de contorno para as componentes EZ e BZ. Então eu vou dividir as minhas soluções em dois grupos, dois conjuntos de soluções. Em um deles eu vou dizer assim, ora, eu vou ter que impor, eu vou falar assim, num conjunto de soluções, eu falo assim, o EZ é zero sempre. Por que eu posso fazer isso? Ora, se ele é zero sempre, ele é zero na superfície também. E se ele então satisfaço a condição de contorno. E se ele é zero sempre, eu satisfaço de forma trivial essa equação de onda. Se eu colocar zero aqui, tá bom. Então, eu satisfaço a equação e a condição de contorno usando isso. Tudo bem, então eu posso impor isso. Porém, eu não posso fazer o BZ ser zero sempre, junto. Porque aí eu tenho uma solução totalmente trivial, não tenho campo nenhum. Tanto E como B, Z sendo zero, todos os outros componentes são zero e tudo é zero. Então já escolhi o EZ zero, posso fazer isso porque eu satisfaço a equação para o EZ e a condição de contorno. Aí eu tenho que resolver o BZ. Então o BZ vai vir como solução da equação de onda, que é essa aqui, para BZ, com a condição de contorno, que é o gradiente de BZ. Aí eu imponho isso aqui na minha solução. Então, esse conjunto de solução eu chamo de módulo TE, transverso elétrico, porque eu estou impondo que essa componente EZ é sempre zero. É uma maneira de resolver. Um outro conjunto de soluções, que eu vou chamar de módulo TM, vocês podem imaginar que vem da escolha BZ igual a zero sempre. Porque se eu faço isso, mais uma vez, eu tenho, dessa vez, essa condição de contorno satisfeita de forma trivial, porque se o BZ é zero sempre, em particular, isso aqui vai ser zero. E se eu falo que o BZ é zero sempre, eu também satisfaço de forma trivial a equação de onda. Então, se ele é zero sempre, né, necessariamente ele é zero, isso aqui vai ser verdade. Né? É tudo zero. Né? Então, qualquer derivada do BZ vai ser zero. E aí eu tenho que resolver a equação do EZ. Então, o EZ vai vir como solução da equação de onda com condição de contorno que na superfície ele tem que ser zero. Né? Essa é a construção dos módulos TM. E assim a gente resolve o problema porque a gente tem então um par EZ-BZ aqui e os campos, os outros componentes eu tiro daquele sistema de equações. E aqui eu tenho um outro EZ e BZ, que é uma solução também. E aí com eles eu chego nas outras componentes que são ainda necessárias de serem determinadas. Né? Então eu resolvo todo o problema assim. Tá? Vai ficar mais claro então quando a gente fizer um exemplo e ver como isso leva, particularmente essa escolha de condições de contorno, que ainda tem que ser impostas, né? Como isso leva a uma seleção de modos, né, dentro do guia de onda.